Na aula de hoje encerraremos a abordagem sobre astronomia antiga. Hoje nós iremos apresentar as contribuições de Eratóstenes, Hiparco e Ptolomeu. Apresentaremos também o conceito de constelação e as 88 constelações oficiais adotadas pela União Astronômica Internacional. Nós iniciamos a aula de hoje falando de Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes ele foi bibliotecário e diretor da Biblioteca de Alexandria entre os anos de 240 e 194 a.C. Ele foi o primeiro a medir o diâmetro da Terra e para isso ele utilizou somente a luz do Sol, incidente em um poço, e a sombra de um bastão. Mas como é que ele fez isso especificamente? Ele verificou, a partir de alguns manuscritos que existiam na Biblioteca de Alexandria, as datas dos solstícios e dos equinócios. E a partir daí, ele observou que no solstício de verão, na cidade de Siena, ao meio-dia, o Sol ficava exatamente, ou quase exatamente, no zênite. Então o Sol ficaria mais ou menos nessa posição. De modo que o raio solar, a iluminação proveniente do Sol, ela formava um ângulo de 90 graus com a superfície, fazendo com que a luz do Sol pudesse ser observada no fundo de um poço. Isso no solstício de verão, na cidade de Siena. E aí, no solstício seguinte, solstício de verão seguinte, Eratóstenes estava na cidade de Alexandria. E verificou que na mesma data e no mesmo horário, na cidade de Alexandria, o Sol ele não ficava no zênite. Então, a partir daí, ele percebeu que se ele conseguisse determinar que ângulo estava associado a esse arco de circunferência entre as duas cidades, ele conseguiria determinar também o diâmetro da Terra. Então, o que ele fez? Ele fincou uma estaca aqui em Alexandria e fez uma relação entre o comprimento da estaca e o tamanho da sombra dessa estaca em Alexandria. Então ficou mais ou menos assim. Tá aqui a estaca, vou chamar de CE, comprimento da estaca. E aqui a sombra da estaca, certo? E esse pontilhado aqui é a representação do raio solar. Então ele queria saber que ângulo era esse aqui, θ. Para saber que ângulo era esse, bastava ele calcular a tangente desse ângulo e depois o arco tangente dessa razão. Então a tangente de θ nesse caso vai ser o comprimento da sombra, que eu vou chamar de CS, que é o cateto oposto desse triângulo retângulo, dividido pelo cateto adjacente, que é o comprimento da estaca. A partir dessa relação, ele conseguiu determinar θ calculando o arco tangente dessa razão entre o comprimento da sombra e o comprimento da estaca. Com isso, ele achou um ângulo de 7,2 graus. A partir daí, ele fez a seguinte relação. Ele dividiu a distância entre as cidades pela circunferência da Terra. E diz que isso teria que ser igual à razão entre o ângulo que ele determinou, o ângulo θ, e o ângulo associado à circunferência da Terra, que é 2π ou 360 graus. Com isso, ele encontrou para a circunferência da Terra um valor de aproximadamente 39.250
quilômetros. Esse foi o valor que Eratóstenes encontrou para a circunferência da Terra. E usando esse valor para calcular o raio da Terra, ou o diâmetro da Terra, que é 2 vezes o raio, ele encontrou um valor de aproximadamente, para o raio da Terra, certo? Para o raio da Terra, ele encontrou um valor de 6.247 quilômetros. E nós sabemos hoje que o raio da Terra tem um tamanho de aproximadamente 6.370 quilômetros. Então vejam os valores que Eratóstenes encontrou e os valores que se tem, né, hoje. Então ele chegou bem próximo. Com relação à circunferência da Terra, ele encontrou esse valor de 39.250 e o valor correto é próximo de 40.000, né? 40.075 quilômetros, mais ou menos. Então, você vê que com métodos simples, né? A gente pode dizer até rudimentares, ele conseguiu uma precisão interessante, né? Para as dimensões que ele estava procurando, né? Que ele estava calculando. Hiparco de Nicéia. Hiparco de Nicéia é considerado o maior astrônomo da antiguidade, né? Da era pré-cristã. E com ele se consolidou a astronomia geocêntrica. Entre outras coisas, ele foi o inventor do astrolábio, que é aquele instrumento naval utilizado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Ele compilou um catálogo com a posição no céu e a magnitude de 850 estrelas, deduziu corretamente a direção dos polos celestes e até mesmo a precessão, né, devido à influência gravitacional da Lua e do Sol, através da comparação da posição das estrelas a partir de dados obtidos 150 anos antes. Deduziu o valor correto de 8/3 para a razão entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da Lua. Determinou também que a Lua estava a 59 vezes o raio da Terra de distância, o valor correto é 60. Encontrou a inclinação da eclíptica e a duração do ano com um erro de apenas 6 minutos. Entre outras contribuições, Hiparco ele também descobriu a precessão dos equinócios, construiu uma tábua trigonométrica de meio em meio grau, que foi muito usada por Ptolomeu. Estudou os movimentos do Sol, calculando suas posições com um erro de menos de 1 minuto de arco. E utilizou epiciclos e epicentros, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante, para estudar o movimento da Lua. Encerramos a nossa abordagem dos astrônomos da antiguidade com Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu ele foi considerado o último astrônomo importante da antiguidade. Ele compilou uma série de 13 volumes sobre astronomia, conhecida como o Almagesto, ou Magistes Syntaxis, que compilava toda a ciência astronômica da época. A contribuição mais importante de Ptolomeu foi uma representação geométrica do sistema solar, que aí a gente tem uma influência, mais uma vez, dos pitagóricos e de Aristóteles nas considerações de Ptolomeu, né? E ele fez essa representação do sistema solar utilizando círculos, epiciclos e equantes. E com essa representação ele conseguia predizer o movimento dos planetas com considerável precisão. Esse modelo de Ptolomeu ele foi utilizado da época em que foi construído até o Renascimento no século XVI. Então a gente tem uma situação aí de um modelo geométrico, uma representação geométrica do sistema solar sendo utilizada por mais de 1400 anos, né? Então, por isso Ptolomeu é considerado tão importante na astronomia. Entre outras contribuições, Ptolomeu ele melhorou o sistema de epiciclos e excêntricos de Hiparco. Com isso ele conseguiu uma melhor precisão no cálculo das posições do Sol, da Lua e dos planetas. Ele discorreu no Almagesto sobre a forma e posição da Terra. Ele descreve toda uma teoria
para o movimento planetário. Ele descreve também os instrumentos de observação astronômica, como o astrolábio, o quadrante, a esfera armilar e o dióptera. E em um dos seus trabalhos, né, em A Geografia, ele dá coordenadas de mais de 8.000 acidentes geográficos. Aqui nós temos um esquema simplificado do sistema de Ptolomeu, né, que ele utilizou para explicar o movimento dos planetas. Ele utilizou basicamente uma combinação de círculos. Segundo Ptolomeu, o planeta visto da Terra, ele se move ao longo de um pequeno círculo chamado epiciclo. Então, vamos supor que isso aqui seria, sei lá, Marte, por exemplo. Então, Marte ele se moveria ao longo desse epiciclo e o centro do epiciclo se moveria num círculo maior que Ptolomeu chamou de deferente. Então, a órbita do planeta vista da Terra seria algo mais ou menos assim. Isso para explicar por que em determinados períodos do ano planetas como Marte estavam mais próximos da Terra e em outros períodos do ano o mesmo planeta se posicionava um pouco mais distante da Terra. Então isso foi isso que Ptolomeu utilizou para explicar essa aproximação e esse afastamento dos planetas em relação à Terra. No sistema de Ptolomeu, a Terra não estava no centro do deferente, ela estava numa posição um pouco afastada do centro. E além de todo esse aparato que nós já apresentamos, Ptolomeu introduziu também o equante, que seria um ponto ao lado do centro do deferente, oposto à posição da Terra, como vocês veem aí na figura, em relação ao qual o centro do epiciclo se moveria a uma taxa uniforme. Então, esse sistema, né, essa representação aqui que nós vimos do sistema de Ptolomeu, ele utilizou para descrever o movimento de todos os planetas ao redor da Terra. Vale ressaltar, né, que Ptolomeu era geocentrista. Então, todo o seu sistema se baseava com a Terra numa posição centralizada. Não tão centralizada como vocês estão vendo aí, mas de modo que todos os outros planetas se moviam no seu entorno. Em sua obra, o Almagesto, Ptolomeu contribuiu para a catalogação de diversas constelações. Mas o que seriam constelações? Constelações são grupamentos aparentes de estrelas, os quais os astrônomos da antiguidade imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos que estivessem relacionados com sua cultura. Mas por que havia essa preocupação em dar nomes, em dar formatos a uma determinada composição de estrelas, né? Um determinado agrupamento? Alguns historiadores atribuem essa classificação de grupamentos de estrelas à identificação das estações do ano, né? Uma vez que determinadas constelações surgem em períodos específicos do ano. Então sempre que determinada constelação surgia no céu noturno, se sabia que estava se encerrando uma determinada estação do ano ou se iniciando o melhor período para o plantio ou para a colheita, né? O significado da utilização das constelações é bastante prático, né? E aqui nós temos um exemplo, né, da constelação de Escorpião, que é típica do inverno no hemisfério sul, e a de Órion, que é visível a noite toda em dezembro. As 88 constelações oficiais que temos hoje, elas foram adotadas em 1929 pela União Astronômica Internacional. E a União Astronômica Internacional ela se baseou no compilado de informações fornecido por Ptolomeu no Almagesto, em 150 d.C., por Johann Bayer no Uranometria de 1603 e por Johannes Hevelius e Nicolas Louis Lacaille
nesse livro Memórias, aí vocês vão me perdoar porque a minha pronúncia de latim é péssima. Então a contribuição de Johannes Hevelius e Nicolas Louis Lacaille ocorreu, né? Foi publicada em 1752 e 1763. De todas essas informações, a mais recente que a gente tem são as de Johannes Hevelius e Nicolas Louis Lacaille, né? Que datam do século XVIII. Aqui nessa tabela são apresentados os nomes das 88 constelações em latim, aqui do lado esquerdo, e em português, logo mais à direita. Né? Que entre elas nós temos a constelação de Áries, a constelação de Capricórnio, a constelação de Gêmeos, Ursa Maior, a Ursa Menor, a constelação da Mosca, da Régua, do Caçador de Serpentes, de Órion. Então, as 88 constelações adotadas em 1929 pela União Astronômica Internacional estão apresentadas nesta tabela.